Olá, minhas pérolas! E aí, preparados para mais uma aula de matemática? Vamos lá! Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos aprender algo muito legal. Duas coisinhas. A primeira é sobre a disposição retangular. Como fazermos para calcularmos uma determinada quantidade quando está organizada de forma retangular. Vamos lá? Venha comigo. Olha só o que diz aqui, ó. Disposição retangular. Vamos observar os conjuntos de brinquedos. Qual será mais fácil de contar? Será que é mais fácil da gente contar esse que está no formato circular? Ou será que é mais fácil de a gente contar o que está no formato retangular? O que é que vocês acham? Muito bem. Eu também acho isso, tá? O formato retangular é muito mais fácil da gente calcular, porque a gente acaba nem se perdendo muito. Se a gente for calcular aqui a quantidade de brinquedos nesse conjunto que está aí circular, a gente acaba se perdendo, sem saber onde a gente começou, onde a gente terminou. Mas, se tratando de um conjunto que está aí organizado na forma retangular, nós podemos calcular de duas formas diferentes. E são essas duas formas que a prova vai mostrar para você hoje, tá? Vamos lá. Observe quantas linhas há na figura retangular. Veja só aí, quantas linhas? As linhas, lembrando, elas estão assim, tá? Olha, elas estão na horizontal. Então, nós vamos contar quantas linhas existem aí nessa formação retangular. Já contou? Muito bem. Nós temos aí 4 linhas. Agora, observe quantas colunas você tem aí nessa figura que está organizada no formato retangular. As colunas, elas estão em pezinhas assim, ó, na vertical. Então, quantas colunas você tem? Muito bem! Você vai ter 5 colunas. Isso mesmo. Assim, nós temos 4 linhas e 5 colunas. Mas, Pró, até agora isso não me ajudou a saber qual a quantidade total de brinquedos que nós temos nesse conjunto. Calma, você vai entender. Vamos lá. Podemos escrever que temos 4 linhas com 5 brinquedos em cada linha, ok? Veja só, a primeira linha, quantos brinquedos nós temos? Isso mesmo, 5. Na segunda linha, a mesma quantidade, até a quarta linha. Então, em cada linha, nós temos 5 brinquedos. Ou podemos pensar que temos 5 colunas, com 4 brinquedos em cada coluna, não é verdade? Então, cada colunazinha dessa, nós podemos ter 4 brinquedos. Então, a gente consegue aí, começa a entender como é que nós podemos pensar a calcular este resultado total. Então, gente, nós podemos, dessa forma, calcular aí a quantidade de brinquedos que nós temos em cada linha, somando. Então, se nós temos 5 brinquedos em cada linha, eu vou pegar os 5 brinquedos da primeira linha, depois mais 5 da segunda linha, mais 5 da terceira linha e mais 5 da quarta linha. Somando 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4 vezes, ó. 5 mais 5 mais 5 mais 5, nós vamos ter 20 brinquedos no total. Então, essa é uma das alternativas. Mas nós podemos também somar a quantidade de brinquedos que nós temos em cada coluna. Se coluna é assim, nós temos quantas colunas? Temos 5, né? E quantos brinquedos nós temos em cada coluna? 4. Então, a gente vai somar 4, mais 4, mais 4, mais 4 e mais 4. Que vai dar, veja, 20 brinquedos, a mesma quantidade. Por quê, gente? Porque são duas formas de somar para obter o mesmo resultado, certo? Mas nós podemos, em vez de ficar somando linha por linha ou coluna por coluna, podemos multiplicar, meus amores.
Ai, que tudo! Isso mesmo! Olha só, quantas linhas nós temos? 4 linhas. Quantas colunas nós temos? 5 colunas. Dessa forma, 4 vezes o número 5, vamos ter 20 brinquedos. Como é que você vai calcular? Preste atenção. Quando você vê uma figura assim, no formato retangular, você primeiro deve contar, ó. Você vai contar aqui a quantidade de linhas, tá vendo? E depois você vai contar a quantidade de colunas. Dessa forma, quando você contar e viu, eu tenho 4 linhas, então eu escrevo aqui o número 4, certo? E aqui eu tenho 5 colunas, aí eu vou pôr vezes 5 colunas. O número saiu feinho, né? Mas deu para você entender, não é isso? Então, a gente vai multiplicar o número 4 vezes o número 5, tá? Então, 4 vezes o número 5 é como? É a mesma coisa de eu contar 5, mais 5, mais 5 e mais 5. Não é isso? É o 5 se repetindo 4 vezes. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Agora é com você. Que tal você treinar um pouquinho? Calcule aí a quantidade total de brinquedos, mas usando a multiplicação, tá certo? Como é que você vai fazer? Primeiro, você vai observar qual a quantidade de linhas. Então, vamos lá, ó. Você vai observar aqui a quantidade de linhas, certo? Qual a quantidade de linhas? Qual a quantidade de colunas? Quando você descobrir a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, é só você multiplicar esse número vezes o número de lá. E aí você vai ter o resultado total. Ok, meus amores? Para que você faça de uma forma muito mais fácil, cada vez mais, você precisa treinar. O treino em matemática deve ser constante, ok? Vamos lá, continuando. Agora, que tal falarmos um pouco sobre a ideia de proporção? Veja só, para a gente fazer uma receita de um suco, a gente trouxe aqui o que é que a gente precisaria para preparar. Então, receita de suco fácil. Para 1 litro de suco, o que é que eu vou usar? Eu vou usar 4 copos de água mais 1 copo de suco concentrado. Então, para 1 litro, eu uso 4 copos de água e 1 copo de suco concentrado. Mas se eu quiser fazer um pouquinho a mais, se chegar a visita na minha casa e eu quiser aumentar essa quantidade de suco, ou seja, dobrar essa quantidade, para em vez de uma jarra só com 1 litro, eu ter 2 jarras agora com 2 litros de suco. Como é que eu iria fazer? Veja só. Assim, para 2 litros de suco, serão necessários 8 copos de água. Por quê? Veja só. Vamos contar aqui, ó. Se eu tenho para 1 litro de suco 4 copos de água, para 2 litros eu vou dobrar essa quantidade. É como se eu multiplicasse por 2, certo? Então, contando aqui, a gente tem 8 copos de água e 2 copos de suco concentrado. Então, isso significa proporção. É a proporção que eu uso para realizar uma determinada atividade, certo? Dessa forma, eu vou usar para 2 litros de suco. Para fazer 2 litros de suco, serão necessários 8 copos de água e 2 copos de suco concentrado. Ok, meus amores? Muito obrigada! E agora, que tal você treinar um pouquinho também sobre proporção? Vimos aí que para 2 litros de suco são necessários 8 copos de água e 2 copos de suco concentrado. E para 3 litros de suco, quantos copos de água eu vou usar? E quantos copos de suco concentrado? Que tal você fazer e postar sua resposta aqui para me ver? Muito bem! Um beijo da Pro e até mais!